Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Bíblia na mão. Bíblia, a palavra por excelência. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o Senhor diz, no capítulo 1, versículo 15: com esta confiança, resolvi ir primeiro a encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. Que esta palavra abençoe todos os corações. 8h05, oremos ao Pai. Deus amado, Tu nos constituíste reino e sacerdócio. A nossa posição é de autoridade, fomos selados para isto. Mas é também uma posição de sacerdócio. Os levitas acabaram no antigo pacto, os sacerdotes reais foram levantados por Deus nesta nova aliança. O sacerdócio é de ministração. E para ministrar, nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, esta noite, de forma temente, preciosa, feliz, com visão espiritual, eu te peço, ó Pai, que uses as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração, para tratarmos de um assunto tão importante quanto a importância que tu colocaste na minha mente e na minha alma sobre esta segunda graça, um segundo benefício. Revela-te à igreja em nome de Jesus. E a igreja diga comigo: amém, amém, amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família preciosa, santos de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. O tema desta noite, na sequência da sã doutrina, da doutrina saudável, pura, é muito glorioso o que nós vamos tratar. É profundamente revelador para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. É conhecermos aquilo que Paulo disse: olha, com esta confiança, eu quis ir primeiro a vocês, encontrar-me convosco, para que vocês tenham um segundo benefício. Então, meus amados, hoje eu tenho consciência que este trabalho do meu altar, do altar dos bispos da igreja, é um trabalho escola de líderes da graça de Deus. Cada um dos membros desta igreja é aluno de uma escola de líderes. Por isso, nós precisamos do altar liberar uma palavra que, como Paulo disse, gere um segundo benefício, uma segunda graça. Ou seja, ter uma vida conduzida pelos benefícios da graça de Deus e não pelas ordenanças da lei. A maioria das pessoas que eu conheci ao longo dos meus 47 anos de ministério, que tiveram origem numa igreja judaizante, foi: apóstolo, eu carreguei um peso muito grande na minha vida, com os sacrifícios, com os ritos, com as cerimônias, porque todos entendem da primeira graça e praticamente ninguém conhece o segundo benefício, que esta noite o Senhor revelará à igreja. Então vamos ver. O que é a primeira graça? Se ele disse: eu vim ter convosco para que vocês tenham um segundo benefício, que do original diz uma segunda graça, qual é a primeira, apóstolo? A primeira nós encontramos em Efésios 2, 8 e 9. Ele diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Esta é a primeira graça. Todos os cristãos, todos os que herdarão a vida eterna, todos os predestinados,
todos os chamados, justificados, glorificados, todos são salvos pela graça. Então diz que a graça é o resultado de quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Isto é um dom de Deus. Não é de obras, não é de ritos, cerimônias, sacrifícios, batismos, para que ninguém se glorie. Então Deus está dizendo à igreja, em primeiro lugar, a minha salvação é minha. O homem não tem parte na salvação. É pela graça. Esta é a primeira salvação. É o primeiro benefício. Salvo pela graça. Primeiro benefício. Pastor, e o que é a segunda graça ou o segundo benefício? É aprendermos e desfrutarmos dos benefícios da doutrina da graça de Deus, das promessas do Senhor. Amados, a maioria do povo de Deus aí fora não desfruta de nada, a não ser fazer sacrifícios, pesos, fardos. Uma irmã me dizia, apóstolo, mandavam jejuar um dia, era pouco, depois eram 2 dias, depois eram 3, depois eram 7. Tem gente aí hoje fazendo jejum de 41 dias, porque Jesus gerou 40, então eu tenho que ser melhor do que Jesus, eu vou jejuar 41 dias. Amado, isto é exatamente a falta de conhecimento do que é a segunda graça. Ou, como diz o versículo de número 15, volta, é da palavra de Coríntios, por gentileza, volta ao primeiro versículo que nós anunciamos. Aí, ele diz, resolvi primeiro, primeira coisa, Paulo diz, eu resolvi primeiro. Então, o assunto agora mais importante desta carta era que o povo tivesse conhecimento desse segundo benefício. O primeiro, pela graça sois salvos mediante a fé, é o primeiro benefício. Agora o segundo benefício, é isso que nós vamos tratar. Pastor, e que benefício é esse? O favor de Deus manifestado, a graça vivida, o dom, a dádiva de vivermos o melhor de Deus nesta terra. Então, Paulo estava dizendo à igreja dos Coríntios, vocês receberam a graça da salvação, agora eu quero que vocês recebam um segundo nível de graça. Porque João 1,16 tinha dito isto. Olha lá. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça. A segunda graça. A primeira graça, pela graça sois salvos, graça sobre graça, uma segunda graça. Então, aqui está o foco desta mensagem. Versículo 17 diz isso, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade. Então, a graça, a salvação pela graça sois salvos, e uma verdade que vieram por meio de Cristo. Qual? Que eu tenho que sofrer, que o diabo vai me pegar, que Deus vai apagar o nome do livro da vida. Irmãos, isso não é vida espiritual, isso não é cristianismo. Fale com qualquer irmão judaizado, que é o crente em Jesus, mas depois na prática vive como judeu, qual é a alegria que ele tem de ir à igreja? Qual é a felicidade que ele tem no final de um culto? Ou como eu disse aqui no domingo, nós temos irmãos que vieram de ministérios judaizantes, que diziam, era um fardo, era um bordão, era um cajado. As pessoas chegam a dizer, eu já sei o que vai acontecer no próximo culto. É cajado, você tem que pagar o preço, você tem que jejuar. Se você não jejuar e vigiliar, o demônio vai te pegar. Então é demônio para cá, demônio para lá. E as pessoas, em vez de viverem a graça, esse segundo benefício, essa verdade de Deus, vivem como escravos. Então a segunda graça nos diz que não é mais pela lei, não é mais com ritos, cerimônias e sacrifícios, porque a tradição vive assim. Paulo chegou a dizer,
aos Gálatas, capítulo 2, ó Pedro, como é que tu, sendo um judeu, vives como gentio, vives na graça e obrigas os gentios, os da graça, a viverem como judeus? Você não sabe que pela lei ninguém é salvo? Isso foi uma grande discussão de Paulo com Gálatas, com Pedro. Você não sabe que pela lei ninguém é salvo? Por mais que pague o preço, por mais que sacrifique, por mais que lamba o chão, por mais horas que fique em cima do milho, que, olha, por tudo, amado, não é por obras, diz a Bíblia, não é por obras para que ninguém se glorie. Então, na minha vida espiritual, eu não tenho nenhuma glória no Miguel Ângelo. Toda a glória pertence a Jesus. Porque se eu me gloriar, eu estou tocando e roubando a glória de Deus. Eu não me glorio na minha carne, amado. Você sabe, eu sempre digo, eu sou o menor dos apóstolos. Eu sequer poderia ser chamado de apóstolo. Na minha carne não há bem algum, estou dizendo como Paulo disse. Então a minha glória não é em mim. Então Paulo disse aos Coríntios, se você se gloriar, glorie-se no Senhor. Pastor, eu consegui comprar o meu carro. Glórias ao Senhor. Pastor, eu já dei a minha entrada para a minha casa. Glórias ao Senhor. Pastor, eu não tenho mais doença. A minha saúde emocional está perfeita. Eu compreendi a Bíblia entrou dentro de mim. Eu sou livre. Eu dou glórias a Deus. A minha casa foi restaurada. Glórias a Deus. O que a lei faz? Minha casa foi restaurada porque o joelho, e Deus diz, não é por obras, cara, porque você está se gloriando, você está tocando na minha glória, não é por obras, é pela graça. Agora Deus quer que você saia dessa crença e viva um nível de vida superior. Vamos ver isso em Hebreus 10, vamos aí adiante, temos vários versículos. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindos, a lei era uma sombra, nós não vivemos de sombra, nós vivemos de substância, não vivemos da sombra, nós vivemos da realidade. Ora, a lei tem sombra dos bens vindouros, e a lei não é a imagem real das coisas, porque a lei jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Você está entendendo isso? A lei não pode tornar perfeitos. Pastor, mas se eu fizer 40 dias de jejum, se eu fizer uma vigília de 8 meses sem dormir, a lei jamais torna perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente oferece. Então, há irmãos que vivem há 40 anos na obra do judaísmo, cristãos judeus, sacrifício, ano após ano, semana após semana, ano após ano, são as mesmas pessoas que entraram na igreja há 40 anos, você vai ver 40 anos depois, os mesmos sacrifícios, eu jejuei, eu vigiliei, porque o demônio, porque o diabo, um peso, um fardo, não são felizes. Versículo de número 2, de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, por quantos que prestam culto, tendo sido purificados. Agora veja o que Jesus fez, uma vez por todas. Então quem é que purifica? É Jesus ou é a água? É Jesus. Uma vez por todos, não mais teriam consciência de pecado. Amado, se uma pessoa que se batiza não tivesse mais consciência de pecados, a maioria do povo de Deus já batizou 2, 3, 4, 5, 10 vezes, porque tem consciência de pecado. O que está na mente é, eu sou um pecador, eu não presto, eu não valho, eu sou nada, eu sou pó da terra. Você ouve as pessoas dizerem isso, mas não dizem por humildade, dizem porque acham que esta é a posição espiritual. Tem consciência de pecado. Eu não quero ter povo com consciência de pecado. Eu quero que você tenha consciência da graça de Deus, da obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Depois diz, entretanto, nesses sacrifícios, jejum, vigília, abluções, batismos, faz recordação dos pecados todos os anos.
Porque é impossível que o sangue de touros ou de bodes, ou de galinha, do que for, seja capaz de remover pecados. Nenhum sangue teve a capacidade de remover pecados. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta, não quiseste. Antes de um corpo me formaste. Não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado. Deus não tem nenhum prazer. Quando uma pessoa vai e se batiza nas águas, ela está trazendo a recordação do pecado, e ela está dizendo: agora quando eu mergulhar, o pecado vai sair da minha vida. Amados, quem nos imputa a graça é Deus. Quem nos imputa a justiça é Deus. Eu não posso dizer que um ato meu, da minha carne, tem a capacidade de resolver um problema que só Deus pode. Então diz: não te deleitaste. Deus não tem deleite, não tem prazer em holocaustos, em ofertas pelo pecado. Não tem. Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro da vida, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Para fazer a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios de oferta não quiseste, nem holocaustos, nem oblações, Deus não quer batismos. Está aqui. Porque o batismo é uma obra da carne que tira a glória de Deus, põe na água. Sacrifícios nenhum. Porque eu passei no Mendanha, no monte lá da Campo Grande, 8 dias lá na chuva, no mosquito. Amado, sacrifícios Ele não quer. Holocaustos, abluções pelo pecado, com isto te deleitaste. Coisas que se oferecem segundo a... Então, todo sacrifício humano, todo batismo, todo jejum, isto é segundo a lei. Versículo 9. Então acrescentou: eis aqui eu estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Não é a minha vontade, não é a minha justiça própria, é a justiça de Deus. Eis que eu estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então ele disse: remova o primeiro, a lei, para estabelecer o segundo. Versículo número 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, na obra que Cristo fez, mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez salvo, uma vez ungido, uma vez selado, uma vez perdoado. Vamos dizer uma vez por todas: uma vez por todas. Aqui. Uma vez por todas. Aí ele acrescenta e reforça, versículo 14: porque com uma única oferta, aquele sacrifício da cruz do Calvário, uma única oferta, ele aperfeiçoou até quando? Então quer dizer que quando eu digo salvo para sempre, estou correto? Estou correto. Ele aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Quantos estão aprendendo a viver uma vida santa, uma vida da segunda graça? Aleluia. Uma única oferta. Versículo número 17. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos teus pecados e das tuas iniquidades. Até quando? Não me lembrarei. O que os pregadores fazem? Estão lembrando. Eles dizem: ó pecador, você tem que batizar. Ele está lembrando o pecado. Aquilo que Jesus colocou na cruz, a igreja traz para dentro da igreja. É por isso que quando uma pessoa peca e erra, o que ela diz? Oh, eu sou um pobre pecador. Porque ele traz, se lembra. Deus não quer que você se lembre nem de pecados, nem de iniquidades para sempre. E diz o versículo número 18: ora, onde há remissão destes? Onde você acredita no sangue de Cristo, que uma vez por todas, por um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, não adianta batizar, vigiliar, pagar, fazer voto. Não há oferta pelo pecado. Isto é muito difícil de entender, ou você está simplesmente entendendo? Você está entendendo. A igreja não conhece por quê? Porque não se prega. Pergunte aos crentes da lei. E a mulher do fluxo sanguíneo, todo mundo conhece. E o
Zaqueuzinho que subiu na árvore, todo mundo conhece. E o cego de Jericó, todo mundo conhece. E quem conhece a graça de Deus para viver num nível superior de vida espiritual? Ninguém conhece. E quando alguém prega, ainda diz, é falso profeta. Na realidade, esta mensagem é libertadora. A graça de Deus, por isso é que não precisamos fazer aqui, vamos ter um culto de cura, lembrando lá dentro, no útero da mãe e tal, cura interior. Amado, a cura interior está em você entender a Bíblia Sagrada. Isto cura o interior e cura o exterior. Isto cura as emoções, cura o corpo. Você vive uma vida saudável. Você vive num nível espiritual altíssimo. Chama-se a segunda graça. Agora você está entendendo por que o tal do demônio tem tanta raiva e persegue. Lembra que eu disse domingo que Ismael perseguia Isaac. Isaac foi queixar a mãe. Mãe, Ismael, o filho de Agar, a lei que gera escravidão, está me perseguindo. Sara disse, Abraão, bota para fora a escrava. Então o que disse? O que estudamos domingo? Lançai fora a escrava, a lei, porque nós somos filhos da livre. Segunda graça. Senão eu vou me sentir escravo. Isto é maravilhoso. Atos 13, 39 diz a palavra, e por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Pastor, tem esse versículo na Bíblia? Tem. Atos 13, 39. Por meio dele, todo o que crê é justificado. Meio dele quem? Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus é justificado. Ele tem uma sentença de absolvição. Ele diz, Dicaio, justificados, pois mediante a fé temos paz. Quem é da lei que tem paz com Deus? Quem é judaizado que tem paz com Deus? Que diz, sou salvo para sempre. Sou perdoado para sempre. Fui justificado para sempre. Tenho paz com Deus. Quem é da lei que tem assevera, tem peito, tem calça comprida para dizer, eu tenho paz com Deus? Não tem. Porque estão sempre recordando os pecados. O pregador diz, tem até uns pregadores que tem o pomo de Adão muito grande e fala, pecador, eu tenho aqui pequenina, pecador. Ele chama as ovelhinhas lavadas no sangue de Jesus de pecadores. Isso é um insulto. Chamar uma pessoa que tem Jesus de pecador, que tem que batizar para tirar o pecado, isso é recordar pecados, isso é fazer as pessoas viverem o pior da vida espiritual, escravidão. Não pudestes pela lei de Moisés. Agora veja um fato aqui, muito forte, mas muito forte. É o que Tiago 2,10 diz. Olha o problema da lei. Pois qualquer que guarda toda a lei, toda, 613 mandamentos, o Torá, o livro de todos os sacrifícios, tudo o que diz a Bíblia Sagrada nos 5 primeiros livros, o Torá, que é o livro, os livros dos judeus, feito por Moisés. Então, aquele monte de sacrifícios, se a pessoa cumprir 613 mandamentos, fizer sacrifícios, sangue, cinzas de bode, gorduras queimadas, mas tropeça em um ponto. Você já viu o que é uma pessoa numa igreja? Fiel. Chega aos 80 anos, fiel. 85, fiel. 89, fiel. 90. Tropeça num mandamento. Pum, paga por todos. É por isso que o profeta dizia, a alma que pecar essa... Ou seja, pecou, pagou por todos. Isso é uma injustiça. Você está de acordo comigo? Quer dizer, se eu sou fiel e tropeço num único caso, um ponto. Mas isso me traz uma emoção. Eu chego a querer chorar, porque eu vejo o povo de Deus aí, escravizado pelos pregadores. Amado,
Qualquer que guarda toda a lei, pagou jejum, pagou isto, pagou aquilo, vigiliou, mas um dia ele tropeça num ponto, ele vai se tornar culpado de todos os pontos, todos, aquela lei toda, 613 mandamentos, mais 10 mandamentos, mais isto, mais aquilo, é rica em condenação. A lei é um ministério de condenação e de morte. Então, se tropeçar num ponto, guardei a lei toda, apóstolo, vivi 152 anos na obra de Deus, sempre íntegro, fiel, mas um dia eu tropecei, mas eu me levantei. Você vai pagar por todos. Você volta para o fundo da fila e começa lá de trás. Se você merecer, olha, amado, se nós merecêssemos por nós, nenhum de nós estaria aqui. E se nós é que mantivéssemos a salvação, todos nós já estaríamos perdidos do mundo, porque todos nós já tropeçamos em um ponto. Estou falando verdade ou mentira? Verdade. Então nós iríamos pagar por todos. Vai para o fundo da fila e começa tudo de novo. Aí a pessoa dá um passo, e dá outro, mas ela tropeça, volta para o fundo da fila. É isso que os pregadores fazem. É por isso que o apelo das abluções, Paulo, tem tanto apelo. As pessoas vão, vamos na praia, batizar 3 mil, 10 mil pessoas, mergulham, no dia seguinte tem os mesmos problemas, tropeçando num, paga por todos. Pastor, mas e na graça? Bom, você já sabe que Deus disciplina, corrige e açoita, mas Deus não tira o que Ele deu. Ele já pagou por mim e por você. Isto é maravilhoso. Então a lei exige fardo pesado. A graça dá o poder de você viver aceitando e crendo na obra que Cristo fez por você. Romanos 6,14 diz isso. Porque o pecado vai ter domínio sobre vocês e vocês estão fritos. Não é isso que diz? Mas é isso que eu ouço dizer. O pecado, leia comigo com voz forte, vai lá. O pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Não estáis debaixo da lei e sim da graça. Você está entendendo isso? O pecado não tem domínio, claro. O pecado jaz à nossa porta e cabe-nos a nós dizer não ou sim. Se eu digo não, ele não tem domínio sobre a minha vida. Porque senão um ponto tropeçasse, eu pagaria por todos, anularia o sangue de Cristo, anularia o sacrifício da cruz, e o sacrifício é uma vez por um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. Deus, eu quero ouvir um glória a Deus da igreja. Você está experimentando esta noite o que é a segunda graça, este tipo de conhecimento, esta revelação que traz um segundo benefício. Olha, traz paz, traz segurança, traz uma classe de vida fiel, feliz, que a lei não pode, porque a lei traz culpa. A lei gera culpa, a lei gera condenação. Tanto é verdade que Paulo diz em Romanos 8, 1 e 2: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como é que o pregador diz que você tem condenação e tem que batizar nas águas? Pastor, porque em igrejas quando se batiza, a pessoa compra uma fita, custa R$50, bota uma blusa, custa 70, vão batizar 2.000, multiplica R$70, 2.000 pessoas, mais 30 ou 40 da pulseirinha, são milhões. São milhões. Esta é a fé da cobiça. É comércio. Paulo diz: fazem comércio de vós. Pedro fala: fazem comércio de vós. Então, para quem está em Cristo Jesus, não há condenação, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou. Não foi o batismo nas águas, foi a lei de Cristo, o sacrifício de Cristo te livrou do pecado e da morte. Te livrou, diga-me, livrou. Então eu não estou inventando nada, eu estou inventando alguma coisa. Eu estou mostrando a Bíblia. Se está na Bíblia, eu creio.
te livrou. Mas os pregadores dizem que não, que tem que passar nas águas, que não livrou nada, porque não conhecem. O meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Pastor, mas a tendência, quando eu ouço isso, a vontade que eu tenho é sair daqui correndo e daqui para o bloco do sovaco sujo e dançar na rua. Amado, bota desodorante, minâncora, alguma coisa. Mas o bloco, eu tenho um bloco no meu bar que é o sovaco sujo. Eu tenho vontade, porque o Senhor está dizendo que uma vez em Cristo já não há mais problema. Eu não estou dizendo que não há problema, eu estou te dizendo qual é a tua posição espiritual. A lei não tem domínio, porque vós não estáis debaixo da lei, sim debaixo da graça. Olha o que disse Gálatas 5:3. Irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Quer dizer que agora que eu sou salvo, predestinado, então eu vou pro bloco do sovaco sujo, amado? Você acha que nós estamos começando hoje a viver uma semana das piores que existem na história do Brasil, de pecado, carnavales, a carne que não vale nada, as obras da carne. Então há feitiçaria, a magia negra, há sexo ilícito, há pornografia, os corpos se exibindo, e as pessoas pensam que estão lá no sambódromo abafando. Estão abafando. Agora já quanto menos roupa melhor. Só tem um negocinho, um tapa não sei o que, tapa aqui, tapa ali, uma coisinha pequenininha. Às vezes no meio do coito cai o tapa, então aparece tudo. As pessoas dizem, oh glórias a Deus. Tinha que levar um tapa na cara, tapa à frente, tapa atrás, dança, o tapa cai todo mundo. Agora tem um bloco que vai sair com o corpo totalmente nu. E a turma dizendo, pô, estou abafando. Está abafando? Está fazendo a vontade do demônio. Deus é contra o carnaval, não é contra o carnaval festa, é contra as armadilhas espirituais que estão lá dentro do carnaval. Você vai ver domingo, nós vamos ter muita gente que foi para o carnaval. Pastor, mas eu fico só de lejos, de longe. Quando passa o bloco do sovaco sujo, eu danço pouquinho, mas é coisa simples. Depois eu vou estar de volta na quarta-feira de cinzas. Não faça isso, amado. Não desagrada a Deus, não entristeça o Espírito Santo. Diga não para o diabo, não para o demônio, não para o carnaval. Diga sim para Deus. Vós, irmãos, nós fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Eu não posso dizer que eu sou salvo, e então por ser salvo e selado, eu agora vou para o bloco do sovaco sujo. Onde é que eu aprendi este nome, gente? Tem bloco do sovaco sujo? Não, agora o sovaco já está limpo, já foi descolonizado, já pôs minâncora. É que eu inventei esse negócio do bloco sujo. Ouvi de alguém, sei lá. Agora, Atos 15:11. Mas, vamos agora dizer juntos, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Você foi salvo por quê? Pela graça, a primeira graça. Agora você está tendo um conhecimento, a tua mente está ampliando, a mente de Cristo está ampliando, você está vivendo a segunda graça. Há uma segurança, há uma paz, há uma alegria. Pode ser que alguém esteja aqui dentro, ou então alguém que está participando pelas mídias sociais, seja apavorado, com medo do futuro. Confie em Jesus, não tenha medo de nada, gente. Deus é por você, quem será contra? Nenhuma arma forjada pode prevalecer contra nós. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está neste mundo. Pastor, mas se o povo não der, o senhor vai terminar a global. Mas não pense nem nisso. A hora é de Deus. Deus vai fazer um milagre acontecer. Deus vai fazer, em quem sabe esta noite acontecer um milagre aqui na igreja. A igreja é dele, nós somos dele, a obra é de Deus. Eu tenho algum interesse em ficar falando com chinês? Eu pessoalmente, na minha carne, não tenho. Eu quero que Deus salve. Por isso é que nós estamos lá, 27 países árabes, gente lá no meio dizendo Jesus. Salam aleikum, aleikum salam. Jesus. Já não está dizendo Allah, está dizendo Jesus. 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 Jesus.
Então não é justiça própria. A graça revela a justiça de Deus. Em Cristo não há condenação. Em Cristo não há dívida. Em Cristo a promessa está garantida. 2 Coríntios 1, 19 e 20 diz: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim, não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porque também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Você veja, isto, você começa a aprender isso e a tua mente sossega, a tua alma tem paz, você está vivendo um outro nível de vida espiritual. Foi isso que Paulo disse: eu quis ir primeiro ter convosco, para que vocês tivessem este conhecimento que você está aprendendo aqui esta noite. Apóstolo, quantos ministérios, tirando da reforma, pregam estas verdades? 0. E o que está acontecendo aí fora? 17 milhões de desviados. Estou desviado. Eu encontrei já várias pessoas no shopping. Olha, apóstolo, ora por mim, eu estou desviado, mas eu me batizei. Estou desviado, mas eu me batizei. Ou seja, eu fiz a minha parte. Claro que graça não é licença para pecar. A liberdade é a liberdade de viver sem o tacão da lei, sem o fardo pesado da lei. Então, amado, eu vou dizer-lhe, não há paz quem vive judaizado, há condenação. Eu ouvi um pregador dizendo: voltei pela 5ª vez a Jerusalém para fazer uma renovação do meu batismo. Vai enganar outra, amado. Isso nem português acredita. Eu fui renovar pela 5ª vez. Foi num avião em classe executiva, vai a um hotel de 5 estrelas e depois vai lá na água barrenta do Rio Jordão. O que é que nós temos a ver com o Rio Jordão? Naamã disse: puxa, você quer que eu mergulhe aí nesse rio sujo? Se fosse o de Abana e Farfar lá na minha terra, eram águas boas. Ali não era condição da água, era condição de obediência para Naamã, um leproso ser curado. Então, amado, não adianta dizer, como nós temos irmãos na igreja que passaram por outros ministérios, batizaram 5, 10, 15, nós temos um senhor que batizou 18 vezes. Já não te disse, quando chegou aqui, ele estava em adultério, estava em pecado, 18 vezes. Ou seja, ele entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado. Continua. Só o evangelho salva e liberta. Fostes salvos pela graça de Deus. Então caminhamos agora para os últimos minutos. Esta é a segurança que eu quero que a igreja tenha. Nós estamos servindo a Deus sem medo. Adoramos sem culpa. Prosperamos sem condenação. Evangelizamos sem pressão. Caminhando sabendo que Ele já foi adiante. Desfrutamos das promessas, tem o sim e tem o amém. Então nós caminhamos pela graça, crescemos na graça, vencemos pela graça. E eu termino aqui com Romanos 3,19, olha o que diz: ora sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável. Você está percebendo isso? A lei diz, o diabo e a pessoa, eu sou culpado. Perdeu a salvação, eu sou culpado. A lei faz as pessoas se sentirem culpadas perante Deus. Versículo 20: visto que ninguém será justificado diante dele por obras em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei, aleluia, diga sem lei, agora sem lei. Escrava, lança fora. Eu já te disse, quando nós fizemos isto em 1989, foi uma luta. Nós perdemos 200 ou 300 membros da igreja, que queriam viver culpados. Oh, minha culpa, minha máxima culpa. E Deus disse, fala a verdade, Miguel. Liberta o meu povo. São 100 e poucos anos de evangelho no Brasil. Escravidão. Agora sem lei. Se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
Versículo número 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seja, não precisa obras da lei. Romanos 6,15, só para lembrar. E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? Quer dizer, então agora que eu sou da graça, aprendi a viver, sou cabeça, aprendi a desfrutar das doutrinas, de uma posição mais elevada. Eu vou pecar porque eu não estou debaixo da lei, sim da graça? O que diz Paulo? Hein? De modo nenhum, fala alto, cara. De modo nenhum. Eu peco, agora eu peco porque não estou mais debaixo da lei, eu posso pecar? No way, diga, de modo nenhum. Diga outra vez, de modo, tira lá de dentro, diga, de modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. Aleluia! Gálatas 5:1 disse, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Quem é que impôs jugo de escravidão? A lei. Estamos livres. Nós vivemos a segunda graça. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais a um jugo de... Quem está dizendo isto é a palavra. Se ele diz isso, significa que há milhões de pessoas no mundo debaixo de um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar-vos circuncidar, Cristo de nada aproveitará. Se você jejuar, Cristo de nada serve. Se você batizar, Cristo de nada. Se você circuncidar. Apóstolo, quantos homens da igreja o senhor já circuncidou? Deus me livre, nenhum. Eu não sou rabino, eu sou pastor. E eu vou lhe dizer, estou nisto há 47 anos no ministério pastoral. Nunca um homem chegou perto de mim assim, apóstolo, o senhor pode me circuncidar? Nunca. Eu tinha que chamar um cirurgião urologista aqui para a igreja. Eu vos digo, se vos deixar de circuncidar, ou seja, se você fizer uma coisa da lei de Moisés, Cristo para nada aproveita. De novo testifica todo homem que se deixa circuncidar, que se deixa batizar, que se deixa jejuar e vive esse contexto judaizante, está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Das doutrinas vos desligastes. Da graça decaístes. Você não tem nenhum benefício para viver o melhor de Deus. E eu queria terminar dizendo isso. São 8h48. I hope so. Yeah. 8h48. Quer dizer que então a igreja, em vez de ligar a Cristo, desliga de Cristo? É isso que fazem os da lei. De Cristo vos desligastes. Das doutrinas, dos benefícios, da segunda graça. Vós que procurais justificar-vos da lei. Você que insiste em dizer, não, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que jejuar, eu tenho que vigiliar, eu tenho que lutar com o demônio, eu tenho que, sexta-feira, meia-noite. Então, diz, da graça decaístes. Muita gente, hoje, dentro de igrejas, está desligado de Cristo. Você já imaginou uma pessoa num ministério desligado de Cristo? Porque procura justificar-se na lei. Procura fazer o que a lei manda. Sacrifícios, ritos, cerimônias, abluções, batismos. Vós que procurais justificar na lei de Cristo, desligaste. Da graça decaíste. Eu acho que a pior sentença da Bíblia Sagrada é essa. De Cristo vos desligaste, da graça decaíste, porque procurais justificar nas obras da lei. É muito triste ver uma pessoa anos e anos e anos e anos na obra de Deus, desligado de Cristo, decaído da graça. Tanto isto é uma verdade. Todo mundo que vive a graça de Deus, quando o diabo consegue arrastá-lo, o que ele faz
primeira coisa? Se justifica na lei, se batiza. Negando tudo o que Cristo fez. Está desligado de Cristo. Está decaído da graça. Deus me livre. Depois de tantos anos, 50 anos na obra de Deus, meio século, 47 de pastor, eu agora dizer aos meus filhos, aos meus netos, aos irmãos: irmãos, Deus me falou que afinal é por batismo. De Cristo, eu desligaria a igreja toda de Cristo, todos seriam desligados de Cristo, porque estamos procurando justificar-nos na lei. Tem que pagar o preço. Olha, sexta-feira, olha o demônio, olha o diabo. Deus apagou o nome, Deus escreveu o nome. O anjo apagou o nome, Deus escreveu o nome. É isso que é a vida espiritual. Decaído da graça, desligado de Cristo. Quem procura justificar-se na lei? Que você tenha recebido este ensino esta noite. Eu vou dizer aqui, eu estou tenso nos meus ossos, há um fogo, e eu estou tenso, porque eu sei que esta mensagem está correndo. Temos dezenas e dezenas e dezenas de computadores ligados aí nas mídias sociais, e há muitas pessoas dizendo: hoje eu quero a graça de Deus na minha vida, eu quero me ligar a Cristo, eu quero viver por cabeça na graça de Deus, essa segunda graça. Oh Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. Obrigado pelo Espírito de revelação, pelos olhos espirituais iluminados. Obrigado por esse amor que tu demonstras ao nosso ministério, Pai. Eu sei que há pessoas que procuram, oh Deus, procuram justificar-se na lei, porque elas não sabem a desgraça que é o estar decaído da graça e desligado de Cristo. Estão debaixo do poder satânico, das trevas, da escuridão. Senhor, usa o nosso ministério, usa cada membro da igreja, oh Deus, para salvar vidas, anunciando a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração com fé, e a igreja diga comigo: amém, mas com força, amém, amém e amém. Um lindo aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu vou dar a bênção e depois nós vamos cantar um corinho. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em sua vida. Obrigado, meu Deus, porque por um único sacrifício, tu nos trouxeste para a tua graça. Vamos em paz, vamos com alegria. Os anjos nos guardarão. Vamos viver os melhores dias da nossa vida. E começamos a declarar hoje, Senhor, essa batalha espiritual do carnaval, a derrota das trevas, Senhor. A derrota dos templos vazios, Senhor. Para que tu sejas engrandecido. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graça e paz a todos. Boa noite. Em nome de Jesus.